Então fiquei rouca agora. Amém. Aleluia. Como é bom louvarmos ao nosso Deus, não é? Engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. A presença do Senhor é neste lugar. O nosso Deus é um Deus que fala. Ele fala nos nossos corações. Quem estava aqui ou quem lembra da última vez, eu não lembro mais quanto tempo isso faz, mas que eu trouxe a palavra. Quem estava aqui ou quem lembra? Já faz um tempinho. Foi numa semana de oração que eu falei sobre Marta e Maria. Lembra? Né? Que eu falei, Marta, Marta, porque andais ansiosa, aquietai. E eu assim virei melhor amiga de Marta e Maria. Amém. Tanto que hoje eu vou continuar falando delas. Viraram minhas amicíssimas. Hoje eu vou falar um pouquinho da Marta e da Maria e do irmão delas, Lázaro. Né? Vamos abrir a palavra do Senhor em João. João 11. Que é a ressurreição de Lázaro. É uma palavra, né, os versículos são extensos para te contar a história toda de Lázaro. Lázaro juntamente com Marta e Maria. No versículo 1, todos abriram? Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Vamos parar por aqui? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro e até Jesus e dizer ao Senhor: está enfermo aquele a quem amas. Então, a primeira coisa que a gente vê, Jesus amava Lázaro. Jesus, se a gente for estudando a Bíblia, a gente vai perceber que tanto quando foi a pregação sobre Marta e Maria, que Jesus tinha um relacionamento com ambas. Então, ele tinha um relacionamento com essa família. Né? Eram pessoas próximas de Jesus. Tanto que as duas foram lá, né? As duas, Marta e Maria, foram chamar Jesus para falar: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E aí a gente percebe que elas foram direto na fonte. Foram direto em Jesus. Porque elas poderiam ter contado para o vizinho: meu irmão está doente. Né? Elas poderiam ter contado para outras pessoas, mas não, elas foram correndo para Jesus. Foram recorrer diretamente a Cristo. Né? Quando a gente passando por uma situação difícil, às vezes a gente conta para outras pessoas e esquece, às vezes, do principal, que é falar diretamente com o Pai, porque a gente tem esse livre acesso para falar com o Senhor. E nós podemos falar com Ele. E quando a gente está passando por uma aflição, às vezes a gente comenta mesmo com tantas pessoas. Né? Não estou dizendo que seja errado você fazer isso, você às vezes compartilhar, né, a sua dor com o seu irmão, pedir oração. Mas às vezes a gente comenta com tantas pessoas e esquece de pedir ajuda, de pedir socorro a Jesus. Né? Que nós temos esse acesso livre. Socorro, Jesus, estou precisando de ajuda. Né? Foi o que as duas correram fazer. E ao receber no 4 a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que nós podemos perceber nesse versículo? Jesus já sabia
que essa enfermidade, que a enfermidade que Lázaro estava, não era para a morte, e sim para a glória dele, para a glória de Jesus. Isso deixa claro para a gente. Aquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós temos um propósito, Jesus tem um propósito para as nossas vidas. Ele não morreu em vão. Ele nos chamou e nós aceitamos esse convite. Nós viemos, adoramos o Senhor e às vezes a gente se questiona tanto o porquê que isso está acontecendo na minha vida. E Jesus já sabe a resposta. Tanto que ele falou para as irmãs, né? Não é para a morte, é para a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Para que a glória de Deus seja manifesta. A glória de Deus, ela pode ser manifesta pelas nossas vidas. Não é? As pessoas lá fora leem a Bíblia? É difícil. Como que elas veem Jesus? Como que às vezes Jesus se apresenta? Através das nossas vidas, lendo as nossas vidas, através da glória de Deus nas nossas vidas. Então todas as coisas cooperam, tudo tem um objetivo para Deus. Tudo. E foram até Jesus, e Jesus tem essa impressão, né, de que Jesus estava falando: calma, calma. Essa situação não é para a morte, é para a glória de Deus. Assim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Através dessa situação, o meu nome, Jesus Cristo falando, será glorificado. As situações que nós passamos na sua vida, na nossa vida, Jesus será glorificado. Amém? Próximo versículo diz: ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Percebe como Jesus tinha mesmo um relacionamento com essa família? Né? Ele amava os três. Amava Marta, que era a ansiosa, a inquieta, e amava Maria, que era aquela que se aquietava aos pés do Senhor, que se derramava aos pés de Jesus. Então Jesus, ele ama o cristão que é ansioso, né, que é inquieto, que é afobado, que quer tudo para ontem. E a gente vive tão acelerado, que às vezes quando é para a gente pôr o pé no freio, é difícil desacelerar. Às vezes até numa situação, vamos almoçar, aí você olha assim, todo mundo comendo ainda, você já acabou. Você está com pressa de comer. E por que pressa de comer? Às vezes você tem 2 horas de almoço, 1h30 de almoço, ou não tem nem hora de almoço, mas você não consegue pôr o pé no freio. E se a gente não prestar atenção, vira uma rotina, vira um hábito. Mas Jesus me ama menos por isso? Não. Mas é tão mais simples quando a gente consegue nos aquietar. Falar: opa, estou precisando pôr o pé no freio. Estou precisando, igual nós cantamos, descansar a minha alma. Nos próximos versículos diz que, no 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Gente, no versículo 6, Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente. E Jesus estava em outra cidade. E as irmãs foram lá contar para ele, pedir ajuda, pedir socorro. E o que ele fez? Se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. A Bíblia não relata o que Jesus ficou fazendo esses 2 dias, durante esses 2 dias. Pelo menos eu não achei. Depois o pastor se encontrar, me fala. Nessa parte aqui, por que será que Jesus se demorou 2 dias?
Porque para quem está doente, esperar 2 dias é muito tempo. Para quem está doente, imagina Marta esperando 2 dias. Maria, tudo bem, eu acho que Maria ainda continuava adorando, Maria continuava ali no cantinho dela, mas eu imagino Marta esperando 2 dias. Quase que ela fica doente. Porque Jesus, ele poderia ter acompanhado as duas, não poderia? Poderia ter ido naquela hora. Ele não quis. Ele não foi. Imagina olhando pra gente. Senhor, eu quero isso agora. Vai ficar querendo. E eu quero? Você perguntou se eu quero? Você perguntou a minha vontade? Você quer agora, já? Eu não acredito que Deus vai brincar conosco. Ele não faz isso. Mas é a vontade dele que prevalece. Né? Quando a gente se aquieta. Por que Jesus demorou? A gente não faz essas perguntas às vezes? Ah, Senhor, se o Senhor estivesse naquela família, aquilo não teria acontecido. Se o Senhor tivesse chegado naquele momento, aquela tragédia seria evitada. E percebe que Lázaro era amigo de Jesus, andava com Jesus, a família dele, Marta e Maria, as irmãs, andavam com Jesus, e eles tinham problemas, tiveram uma aflição. Então, sermos amigos de Jesus não significa que a gente está imune a todos os problemas. Ah, eu sou amigo de Deus, comigo nada acontece. Senão a palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, deixou claro para a gente. Então ele deixou claro para a gente também, sendo ali, amicíssimos dele, também teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Ele está conosco. E aí às vezes a gente ora, chora, esperneia. E cadê Jesus? Cadê? Está demorando. Está demorando demais. Eu acredito que ali elas ficaram perguntando, mas será que Jesus não está me vendo? Será que ele não viu a gente? Porque é bonito quando a gente lê na palavra. Até ontem na reunião de mulheres, eu dei o exemplo de Ana, que Ana esperou para ter um filho. Ana, que foi mãe de Samuel, Ana desejava aquele filho e ela estava sofrendo. Ela estava com o espírito amargurado porque ela não conseguia ter um filho. E a gente lê e fala, que lindo a história de Ana. Ela esperou. Abraão esperou. Quantas pessoas na Bíblia esperaram? Ah, mas como é para Camila esperar? Não é? Ah, quando a minha vez de esperar, lindo as pessoas esperando na Bíblia. Mas e eu? A gente até cantou aqui, o mundo pergunta onde o Senhor está. Já aconteceu isso com você? Ah, mas você não é crente? Por que está vivendo essa ideia? Cadê Deus na vida dele? Não tem essas perguntas? Ou às vezes até nós cristãos fazemos assim, ah, mas ele não está prosperando. Olha, o casamento dele, 1000 maravilhas. Ué, mas eu ando com Jesus e o meu? E cadê a minha riqueza? Muitas vezes a gente não faz esses questionamentos também. E Jesus continuou lá, fazendo o que ele tinha para fazer, os 2 dias, descansando talvez, andando para outros lugares, conversando com os discípulos, mas ficou lá, não foi? Não foi até onde Lázaro estava. Vamos pular para o versículo 11. Diz assim, isto dizia e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Então os discípulos
discípulos estavam achando que Lázaro estava dormindo, né? Porque Jesus falou, ele dorme, adormeceu, mas vou lá para despertá-lo. Então os discípulos acharam que ele realmente estava dormindo. Se ele está dormindo, quem está doente às vezes toma um remedinho, dorme para ficar bom, não é? Então os discípulos estavam achando que eles iam lá visitar Lázaro, que estava dormindo. E no 13 diz assim: Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Jesus passou 2 dias lá, esperou, aí ele foi caminhando, né? E Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 4 dias depois, Jesus chegou. Então não foi 2 que Marta ficou esperando. 4 ele já estava sepultado. Eu fui no rodapé aqui da minha Bíblia, fala que os judeus, era da cultura, eles acreditavam que a alma, ela ficava 3 dias em cima, sobre o corpo. Então, esperando talvez essa alma voltar. Então os judeus acreditavam nisso, né? Vocês entendem porque Jesus foi no 4º dia? Se ele tivesse esperado 3 dias ou 2, o que os judeus iam falar? Não, a alma estava ali repousando, resolveu voltar para o corpo. Iam acreditar que era um milagre? A glória de Deus ia ser manifesta? E para eles, seria apenas a alma ali repousando que iria voltar para o corpo. Né? Eles acreditavam nisso, que ficava ali pairando e que tinha esperança de voltar. Era uma superstição, né? Mas eles acreditavam nisso. E isso era aceito por toda a cultura. Aí Jesus demorou 4 dias. Tá vendo? Não é 3. Tem nada de alma que fica aí em cima, não, que volta para o corpo. Eu faço ressuscitar. Eu faço nascer de novo. Eu trago a vida de volta. E 4 dias esperando. Lá vem as 2 de novo. Né, no versículo 18: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Esses estádios, 15 estádios, mais ou menos 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Ah, a tranquilidade de Maria. Você imagina o desespero de Marta. Jesus está chegando. Deixa eu correr, porque vai que ele passa direto. Porque ela queria resolver lá, queria dar um jeito. Maria continuou lá sentada. Maria estava sofrendo? Eu creio que sim. Marta estava sofrendo? Também. Porém, cada um sente e vive o sofrimento de uma forma. A dor ali da perda para Marta foi ela sair correndo ao encontro de Jesus. E Maria sentiu a perda também do irmão, mas ela continuou ali sentada. Ela sabia que Jesus ia chegar até ela. Marta foi ao encontro, saiu correndo. Os ansiosos são assim, não são? Peraí, deixa eu ver, será que Deus precisa da minha ajuda? Deixa eu lá ver se Jesus está precisando que eu vou ajudar. O que a gente vai ajudar Jesus? Nós precisamos tanto dele, tanto do amor dele, da presença dele. A gente quer dar um jeitinho, uma ajudinha. E é difícil esperar
É difícil aguardar sentado, entregar. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Marta, ela acreditava. Ela sabia o que podia acontecer. Mas ela culpou Jesus. Se tivesse chegado aqui, a hora que eu fui lá te chamar, meu irmão não teria morrido. A culpa é tua, viu? Morreu? A culpa é sua. E às vezes a gente se revolta, né? Porque a gente vai andando assim, eu resolvi então, vou esperar em Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou entregar o meu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair tua justiça sobre a luz, a tua direita como o sol do meio-dia. Em ti eu confio, Jesus. Tu és o meu escudo, a minha fortaleza, o meu socorro. E nós dizemos tudo isso para Deus. E uma situação que não sai da maneira como a gente planejou. Cansei, não vou mais na igreja, não quero mais saber, hoje eu vou orar. Estou de mal de Deus. Vou cruzar o meu braço e não quero mais saber. Vai fazer um escândalo. Imagina Jesus vendo o nosso escândalo. Porque é difícil esperar. E a gente culpa Deus também. Porque se Deus estivesse aqui, porque se Ele estivesse olhando para mim nessa hora. Não foi só Marta que fez isso. Mas ela confiava. Ela acreditava. E aí então o 23 declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta. Marta sabia que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, junto com os mortos. Não naquela hora. Ela cria que Jesus podia ressuscitar Lázaro, mas não ali, naquele momento. Lá no último dia, junto com todos os mortos. Porque não aconteceu naquela hora. Então ela cria, ela acreditava, mas como não aconteceu do jeito que ela tinha planejado, então ela já não acreditava tanto. Saiu do script dela, saiu do que ela tinha programado, planejado. Porque a gente ora e fala: Senhor, eu quero assim, assim, assim e assim, mas faça a tua vontade. E tem alguma coisa esquisita, não tem? Porque a gente dá assim o modelo, o como fazer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e aí pede a vontade de Jesus. E aí Jesus vai fazer a vontade dele. Que às vezes não é a nossa. Ou pode até ser aquilo que está no nosso coração. Outro dia eu ouvi um pastor falando, né, que as pessoas falam disso. Porque eu senti no meu coração. E eu senti no meu coração. E ele falou assim: gente, isso daí de sentir no coração, é palpitação isso. Isso daí é taquicardia. Para o Espírito falar, não tem de sentir no coração. O Espírito fala. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele fala. Você não precisa sentir no coração. Senão pode procurar um médico, às vezes está infartando também, sentindo no coração, muitas vezes assim, né? É difícil. No 25 diz assim: Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele pergunta de novo: crês nisso?
Você crê em mim? Você vive em mim? Foi o que a diaconisa Cris ministrou. Nós temos um lugar com Jesus. É a vida eterna. Eterna. Ele é a ressurreição e a vida. Nós cremos nesse Deus ressurreto. Nós cremos nesse Deus que tem poder. E Ele faz da forma dele e do jeito dele. No 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Não falei que Jesus ia chamar Maria? Que Jesus ia chegar para ela? Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Olha a ansiedade da Marta. Não esperou nem Jesus entrar na aldeia e saiu correndo para encontrar ele. Mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Disse a mesma coisa que Marta disse. A mesma frase. Parece que elas combinaram. Se Jesus chegar, vamos dizer isso. Vocês viram uma diferença que Maria fez, que Marta não fez? Maria foi, falou para Jesus e se lançou aos pés dele. Se prostrou diante de Jesus. Se lançou-lhe aos pés. Quantas vezes nós temos a dificuldade? Nós entramos na igreja, na casa do Senhor. Eu estou cheio de problema hoje. Na verdade, eu não sei nem por que eu vim na igreja, porque eu não queria olhar na cara de ninguém, falar com ninguém. Também não quero ouvir a paz do Senhor. Que paz? E aí, nós convidamos para o louvor, nós convidamos para a adoração, nós convidamos para ouvir a palavra. E o Senhor quer falar. E nós temos talvez dificuldade, ou na nossa ânsia de resolver tudo do nosso jeito, nós não conseguimos nos lançar aos pés do Senhor. Nós não conseguimos nos prostrar diante de Deus. Porque em meio às lutas, é difícil louvar. Em meio às lutas, às vezes, não sai nenhuma palavra do nosso lábio. É só o coração triste, uma alma abatida, e que você quer, às vezes, dizer algo e nem consegue. E Maria, mesmo perdendo um irmão, mesmo atribulada, mesmo angustiada, ela se lançou aos pés de Jesus. Ela se colocou aos pés dele. No 33, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E aí é o menor versículo da Bíblia, né? Que as pessoas falam que decoram. É o 35. Jesus chorou. Jesus estava entristecido também com essa situação. Mas ele já não sabia o que ele ia fazer? Sim. Vocês viram que os judeus foram todos atrás de Maria? Achando que ela ia chorar. Ela chorou, mas ela chorou aos pés de Jesus. Ela não foi no túmulo chorar.
Ela não foi onde estava morto chorar. Ela foi onde tinha vida. Ela foi nos pés de quem deu a vida a ela e podia dar a vida, que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, a nossa esperança. Ela não foi chorar no que estava morto. Ela foi encontrar Jesus, porque Ele era a esperança dela. E quantas vezes a gente fica ali se lamentando no que já morreu, no que já está morto. Tem coisas mortas que nós devemos pôr um ponto final, uma pedra. Mas tem coisas que nós já demos por morto, que Jesus quer arrancar a pedra. E aí Ele quer mexer no tempo dele, do jeito dele, mas Ele quer mexer. Então disseram os judeus no 36, vede quanto o amava. Os judeus também viram quanto Jesus amava Lázaro. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morreste? Lembra lá das pessoas que apontam o dedo para você? Mas andando com um carro velho aí, caindo aos pedaços? E cadê o Jesus dele? Jesus da prosperidade, dos céus com ruas de ouro. As pessoas não zombam? Como aconteceu aqui, alguns objetaram, mas se ele amava tanto assim? Ele curou tantas vezes outras pessoas? Se ele tivesse vindo aqui antes, ele não teria morrido. E Jesus agitou-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe, lá vem Marta de novo. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E sabe que eu fico pensando assim, Marta, mas você já não entendeu que tudo é para minha glória? Você já não entendeu que eu sou o Senhor? Eu sou a ressurreição e a vida? Você já não entendeu? Você disse que entendeu. Eu estou falando para tirar a pedra. Você está aí falando que está fedendo? Está teimando com Jesus, discutindo com Jesus. Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. E Jesus, de novo, com todo o amor, pacientemente, eu imagino assim, né? Às vezes ele estava até irritado com ela já. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu? De novo, Marta, pela 3ª vez. Você quer ouvir de novo? Verás, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Gente, é até engraçado essa parte, né? Jesus falando para Deus, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Claro, é óbvio. Mas tinha uma multidão olhando. O que vai acontecer? Não dá essa impressão às vezes? Que as pessoas ou torcem muito para que tudo dê certo, ou torcem muito para que nada dê certo. E aí fica uma plateia assistindo. O dia em que eu conquistei algo, ou o dia em que algo não deu certo para mim.
Tinha uma multidão aqui vendo o que estava acontecendo. E aí Jesus, para a glória, não era tudo para a glória? Não é tudo para a glória dele? Então ele fez essa oração para que as pessoas crescem que Deus o enviou. E aí ele fala, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Pois muito dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Teve um burburinho nessa cidade. Muitas pessoas viram esse milagre. Quer ver aqui no versículo, não anotei, no 12:9, fala assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Grande multidão, numerosa multidão, foi ver o que Jesus tinha feito a Lázaro. Jesus podia ter curado Lázaro, como ele curou os leprosos, como ele curou o coxo: levanta e anda, tua fé te salvou. Ele podia ter ido na hora que as irmãs foram lá chamá-lo, mas ele não foi. Ele podia ter curado, mas ele decidiu ressuscitar Lázaro. Porque esse é um milagre. Mas você imagina a proporção que isso tomou. Jesus ressuscitou. A gente pede algo achando que aquilo é bom, como se fosse a cura, porque Jesus podia ir lá e curar. Então a gente pede algo achando que é bom. E Jesus prepara algo muito melhor. Sabe o que é gostoso da gente saber? Que mesmo acelerados, que mesmo afobados, que mesmo tentando colocar a Deus no nosso jeito, no nosso programa, Ele é um Deus que surpreende. Ele é um Deus que não é previsível. Não é? Você sabe o que Deus vai fazer hoje? Você sabe o que Deus vai fazer essa noite? Amanhã? Ele não é um Deus previsível. Ele é um Deus de surpresa. E aqui o primeiro pensamento que a gente tem quando a gente ora, quando a gente clama ao Senhor é: Jesus não se importa. Você acha que talvez as pessoas ali, os judeus que foram para consolar Marta e Maria, não pensaram nisso? Ah, Jesus não se importa com elas não, nem com Lázaro. E aí a gente ora e clama, então não aguenta mais o mesmo pedido, a mesma oração. Ah, Jesus não se importa comigo. Será que Ele está me ouvindo mesmo? Mas você sabe, você crê que Ele é o Deus que te ouve, onipresente, onipotente, onisciente. E às vezes você gera dúvida no coração. Ou outras pessoas vêm te dizer, vêm de fora falar para você: tá demorando mesmo, né? Será que Deus está te ouvindo? Porque está demorando mesmo. Nós colocamos uma data, estipulamos uma hora para Deus agir, mas Ele age na hora certa. Porque Ele poderia ter feito apenas um milagre ali. Apenas, né? Como se um milagre fosse uma coisa pequena. Mas Ele usou a vida de Lázaro como o próprio milagre. Lázaro era o milagre. Lázaro era o milagre. E multidões viram. Aqui também na minha Bíblia, na nota de rodapé, fala que depois é como se tivesse assim,
As pessoas que seguiam Jesus antes da ressurreição de Lázaro era um número. E após a ressurreição de Lázaro, esse número triplicou. Muitas pessoas viram. Eu fico pensando, como eu disse ontem, qual é a diferença de nós para Ana? Qual é a diferença de nós para Lázaro? Nós não temos um relacionamento com Deus? Nós não temos uma amizade com o Senhor? Nós não buscamos isso dia após dia? Senhor, eu quero ser teu amigo. E a palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus, nós não somos mais servos, mas amigos de Jesus. E nós buscamos esse relacionamento, essa intimidade. Por que Deus não pode agir então nas nossas vidas? O que impede Deus agir nas nossas vidas? O que impede de Deus não somente fazer um milagre em nós, mas usar a nossa vida como um verdadeiro milagre? O que nós pedimos às vezes é tão pequeno, é tão pouco, porque se o Senhor Ele quer fazer, Ele faz. O poder é dele, a hora é dele, o tempo é dele. E a gente põe lá na agenda: Senhor, hoje eu orei isso, já faz 3 meses, cadê a resposta? Ah, Senhor, mas eu estou andando tão certinho, eu tenho vindo em todos os cultos, eu tenho orado nas semanas de manhã, de oração, tenho colocado ali os meus desejos, já faz quase 4 meses, Deus. Abriu para fazer 4 meses, a gente começou em janeiro, não foi a oração? Vai fazer 4 meses que eu estou orando. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. E o que Deus quer nos ensinar? E o que Ele quer falar conosco? Qual é o milagre que Ele quer fazer? É muito maior. A gente não consegue mensurar, não consegue medir isso, não consegue saber, ter ideia. A gente não crê, a gente não canta que quem começou a boa obra da nossa vida vai terminar. Nós cantamos e nós cremos nisso, que Ele é poderoso para isso, para fazer acontecer. E as pessoas verão, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o Deus que nós servimos. Você me mandou tirar a pedra? Tira a pedra. Deixa os sonhos que estavam mortos ressuscitar. A sua esperança ressuscitar. A sua vida espiritual. O seu desejo de viver as coisas de Deus. É difícil? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor está conosco. Ele não deixa nos faltar nada. Ele estava com Lázaro, Ele estava com Marta, estava com Maria. Mas é quando Ele quer. É a maior mentira do inimigo. Quando nós começamos a pensar que a gente está orando e Deus não está ouvindo. Essa é a maior mentira que o inimigo tenta plantar no nosso coração. O céu já foi rasgado. Nós temos livre acesso. Jesus ouve a nossa oração. Basta orarmos, colocarmos diante do Senhor e esperar Deus agir no tempo dele, porque Ele age. Ele age. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé.